Ciro Mickey, o eunuco do Bolsonaro. Pois é, tá, vamos falar de uma coisa divertida. Vamos falar de algo divertido. Vocês viram? Eu quero dizer uma coisa. Este canal aqui é um canal de profecias, tá? Vocês pode ter gente que tem implicância com a Dina Sarjeta, não curte. Tudo bem, foda-se. Agora, é um canal de profecias. Quem acompanha esta porra, eu vou pedir até quando isso virar corte pro Max colocar os trechos finais das outras lives. Eu tô criando há algum tempo uma novelinha que era do Bolsonaro se encontrando com o Mickey. Bolsonaro! Nossa! Você tem um histórico de atleta! Isso aí, Mickey, que você está falando, isso aí é mais pura verdade. Sou imbrochável. Era uma suruba, né? Depois vem o Lula e vem o Nhonho, lembra? Chavinho! Ai, Bolsonaro! Ai, que delícia! Fui fazendo uma novelinha, fazendo vozes, até entrou acho que o Homer, né? Zé Ruela. Enfim, tudo isso para descobrir que eu estava certo e eu estava profetizando o futuro. Vou pegar aqui para vocês esse momento de sabedoria, que foi lá naquela reunião bizarríssima lá, reunião golpista lá, e que teve este momento fascinante. Vou passar a palavra para o Bruno Bianchi. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor, ministro, deputado, bom dia, servidores. Vou passar a palavra para o Bruno Bianchi. Obrigado, presidente. Bom dia, senhor, ministro, deputado, bom dia, servidores. Ai, cara, que é isso, brother? Tem um cara ali no meio com a voz do Mickey. Vou passar a palavra pro o major, o senhor não sei o quê. Senhor Bolsonaro, eu queria dizer, eu queria, antes de tudo, cumprimentar o general Pateta, o almirante Donald, a primeira-dama Mini, o senhor presidente, Margarida, demais autoridades, Pluto ali no cantinho, latindo. E eu queria dizer, eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu acho que as urnas, elas são fraudadas, a gente tem que fazer o voto impresso, né? O Pateta foi que teve a ideia, né, Pateta? Foi, Mickey, foi bem boa a ideia. Então, agradeço, Nito. Maravilhoso, amo o senhor. Cara, se tudo já não fosse absurdo, ainda vem essa. Aliás, toda essa história que teve essa semana, ela é estranhíssima, né? Assim, porque o que me fascina, e eu acho que é o que fascina todo mundo, não é o fato dessa galera ter tentado um golpe de Estado, porque eles sempre defenderam isso. Tem toda uma manipulação das pessoas para que não se pense nisso, né? Assim, tipo, tava na rua esses dias, saí ontem. E aí tinha eu vi uma mãe e filha conversando. Mas você acha mesmo que eles iam tentar? Não sei o quê. Bicho, eles sempre falaram. Eles são amantes da ditadura. Eles sempre desmereceram a democracia. É óbvio que eles iam tentar um golpe de Estado. Eles não gostam de democracia, cara. Nunca gostaram. São pessoas com profundo ódio à democracia. E isso não é uma ofensa moral, é uma constatação. Eles não gostam. Então, o que me fascina não é o fato deles pensarem assim. Isso, não me surpreende, nem me choca. Eu até acho, no final das contas, que eles até procuram ser um pouco mais sutis no jeito de falar, porque eu acho que eles são bastante evidentes nos seus gostos. O que me surpreende é como essa galera produz provas sobre si, cara. Eles produzem muita prova sobre si. E isso é um negócio que me intriga. Porque olha só, o Bolsonaro produzir provas sobre si em 2019, 2020, meados de 2021, eu entendo. Eles realmente achavam que eles não iam mais sair do poder. Eles tinham a certeza absoluta que ali eles iam ficar, que eles estavam muito bem assegurados, que não havia nada que pudesse tirar eles dali. Aí o Lula é solto. Que eu já falei aqui pra vocês, hoje tá a live das profecias. Eu falei pra vocês que eu tive um sonho. Cara, foi muito louco isso. Eu falei pra minha mãe e a Thaís são testemunhas. Uma semana antes do Lula ser solto, eu falei, sonhei que o Lula vai ser solto e que ele vai ser eleito presidente do Brasil por uma diferença pequena. Eu tive esse sonho, galera. Sério, de verdade, eu juro por qualquer coisa que vocês queiram que eu jure, eu tive esse sonho. Uma semana depois, o Lula foi solto, e ali o governo sentiu. Ali o governo sentiu na mesma hora. Então, assim, o lógico seria eles, conforme as coisas fossem chegando perto das eleições, eles começarem a ficar mais discretos. Sei lá, me parece o óbvio, né? Ou seja, se antes produzia prova sobre si por uma certa certeza da impunidade, agora já não tinha mais tanta certeza, porque, né, vai que o Lula realmente vença e tudo mais. Mas eles continuaram. O que faz pensar o seguinte, o negacionismo deles, pode ter oportunistas ali, oportunistas performáticos, sabe? O negacionismo performático, pode ter. Mas, na real, eles são isso mesmo.
Eles são negacionistas. Eles estavam vendo as pesquisas de intenção de voto e eles estavam insistindo que aquilo ali não batia, que não era verdade, que... Sabe? Me parece que eles são, assim, pelo menos alguns deles ali, né? Não dá pra dizer todos. Mas parece que alguns são verdadeiramente negacionistas. A ponto de gravar o que tá fazendo e não ver problema. Embora o próprio Bolsonaro chegue a um ponto que ele lembra que o general Heleno fala da ABIN paralela ali, não sei o que, aí o Bolsonaro, num lapso de lucidez, que isso é raro do Bolsonaro, pede para depois, não, depois a gente conversa isso em particular. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Então a gente conversa particular na nossa sala. Ô, general Heleno, pô, isso aí, né, não é o momento, né? Isso é uma coisa que depois tem que fazer como se fosse um casamento, né? Num momento separado, né? Aí, né? Aí pediu ali um lapso de lucidez. Mas no geral, os cara entregando tudo, bicho. Gravando. Eu não entendo. Olha, vocês podem criticar o Temer, por exemplo. Vocês lembram quando vazou os áudios do Temer? Michel Temer jamais faria uma patasquada dessa, mas jamais. Quando o Temer era presidente, vazou aquele áudio dele com o Joesley, e aí falava, ele disse, tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Ele era vago. Esses caras sabem que tem que ser vago. Eles sabem dizer sem dizer. O Lula também. Hoje tu olha o governo Bolsonaro, o que foi o governo Bolsonaro? Um governo neofascista dos ressentidos da política nacional. É gente que não sabe fazer política. São uma série de incompetentes na política e por suas fantasias masculinas de poder, suas fantasias tremendamente molhadas, foram saqueando o Estado, cara. E é isso que é o bolsonarismo. E os caras foram produzindo provas sobre isso o tempo todo. Por quê? Porque são os incompetentes, cara. Se o Temer estivesse no lugar do Bolsonaro, a gente estava fudido. Sim, se alguém minimamente talentoso estivesse no lugar do Bolsonaro, a gente estaria muito pior. Eu cansei, todo mundo falou isso, né? Quando começou a pandemia, cara, se o Bolsonaro quisesse ter consolidado o seu Reich, se ele quisesse ter um Reich bolsonarista, era para ele ter apoiado o isolamento, apoiado a vacinação. Era um momento central nisso. Líderes de extrema-direita de outros lugares apoiaram. Aquele cara lá maluco lá da Hungria, como é que é o nome? Aquele cara usou aquele momento, porque como tinha que isolar muito rápido, ele produziu uma espécie de super decretos, ou seja, ele acabou inflando Erdogan, não é? Não. Orbán. Erdogan é da Turquia. Orbán. Ele acabou produzindo super decretos que aumentavam os poderes do executivo, logo os poderes dele, para poder conter a pandemia, só que sem data de fim, né? Abriu o olho. Sem data de fim, e botou milico na rua para fechar as coisas, cara. Bolsonaro, que queria tanto voltar com um golpe militar, ele tinha chance, cara. Ele tinha chance para militarizar completamente, transformar, assim, sabe, uma espécie de golpe em nome da saúde pública. A faca e o queijo, brother. Eu que não sou a porra de um neofacho, eu olhei aquilo e falei, tá aí a oportunidade. Esse cara tem que ser muito burro para não aproveitar. O que aconteceu? Não aproveitou. Preferiu arcar com o custo da morte de 700 mil pessoas. E lógico, depois perde a eleição. Claro, né? Graças ao Lula. Se fosse outro, teria perdido também. Mas tudo isso só foi possível porque ele vacilou. Se o Bolsonaro não tivesse cometido esse vacilo, o Lula perdia. O Lula nem ia se candidatar. O Lula sabe quando ele entra pra briga pra perder. O Lula naquela ali ele não ia se candidatar. Duvido que o Lula se candidatasse. Se tivesse o Bolsonaro agido como o Orbán agiu na Hungria, o Bolsonaro estava até aí hoje, galera. A gente estava no Reich bolsonarista. Então, assim, o pessoal fala não dá ideia e tal, mas enfim, o lance, a nossa sorte é que essa galera é muito burra. Essa é a sorte imensa que a gente tem. Que bom que os neofachos brasileiros são completamente imbecis. O medo é a hora que tiver um esperto. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.